Uma boa tarde, vou fazer aqui. Eu faço L duas vezes, né? Eu faço L de Lula e de Luizito Soares. Então, já estou aqui fazendo. Vou até tirar a cabeça da frente para não acharem que é do Inter, é o MST que está atrás de mim. Uma boa tarde, feliz tarde aí, ainda mais depois de um clássico Grenal. Então, eu estou feliz, né? O Brasil está um pouco melhor, a gente e até isso voltou. O Lula prometeu namoros, né? E prometeu um Brasil melhor. Para mim, tá melhor, assim, nesse sentido. Isso aí, ao menos uma alegria nesse processo todo, né, Júdice? Exatamente. Olha só, Júdice, eu já quero começar conversando contigo sobre esse caso do Vinícius Júnior, esse caso, mais uma vez, né? Eu estava lendo hoje, essa é a sexta vez, somente nesse ano, que Vinícius Júnior passa por uma situação dessas na Espanha, né? Eu queria que tu contextualizasse um pouco para os nossos espectadores sobre a Liga Espanhola e sobre a relação do presidente da Liga Espanhola com a extrema-direita. Acho que isso é fundamental para que a gente compreenda o ambiente onde joga Vinícius Júnior, né? Sim, então, o presidente da La Liga, o Tebas Javier, ele em 2018 já declarou, 2018 2019, ele declarou que votaria no Vox. O Vox é um movimento de extrema-direita na Espanha, neofascista, abertamente neofascista, anti-imigração. Então, é um partido que cresceu muito nessa onda neofascista global, assim como, basicamente, para vocês entenderem, nessa onda que gestou Bolsonaro, Orbán, Trump, Duda, etc., o Vox está nesse horizonte. E esse presidente da La Liga, inclusive, atacou o Vini Júnior ontem, né? Reclamando que estava generalizando que a La Liga é conivente com o racismo, o que ela é efetivamente. E é notável que a La Liga do Javier Tebas, portanto, então ligado à direita e à extrema-direita, que ele declarou apoio, a La Liga, em 2014, ela puniu os torcedores, os ultras, né, os torcedores, como se fossem as torcidas organizadas, né, que seguem o time a todo lado, do Raio Vallecano, um time pequeno de Madrid, ligado à classe operária, que os torcedores, chamados bucaneiros, eles atacaram um jogador ucraniano chamado Zoluia, que tinha sido contratado pelo Raio Vallecano, que tem uma origem de esquerda, e a torcida é de esquerda, e ele tem ligações com os neonazistas ucranianos, essa galera, inclusive, que está junto ali em batalhões do exército ucraniano lutando essa guerra, dessa invasão da Rússia. E aí os bucaneiros fizeram protestos, né, picharam o estádio, fizeram o Diaba 4, o Raio Vallecano desistiu de contratar, e aí ele foi para outro clube, e quando esse outro clube jogou contra o Raio, os torcedores organizaram um protesto, chamando ele de nazista, que é evidentemente, ele tem fotos segurando cartazes falando de white power, apontando para o número 88, que é uma simbologia nazista, e aí a La Liga puniu o Raio Vallecano e os torcedores. Ou seja, para punir antifascistas, a La Liga sabe, para punir racistas, e ontem foi notável no Messala do Valência, que foi um estádio inteiro, não tem como dizer que foi um caso isolado. Esse mesmo estádio foi há 30 anos atrás, quando o técnico Gus Hiddink, um técnico holandês que treinava o Valência, tirou da arquibancada, pediu para parar tudo, uma bandeira nazista, porque ele era holandês e a família dele era de origem judaica. Então ele disse que não ia treinar o clube enquanto tivesse aquela bandeira ali, e retiraram. O que eu quero dizer com isso? Que é um problema que não é novo na Espanha, nem na Europa, e que continua tendo a conivência ainda mais com um político que apoia a extrema-direita. Então, o apoio dele é fácil de encontrar, ele deu declarações pró-Vox e agora está culpabilizando a vítima, né? Que é efetivamente o que ele está fazendo, está expondo o Vini Júnior como se fosse culpado, né, por esse foco, e parabenizo o governo brasileiro que vai acionar, através do Ministério Público, a Aniele Franco deu uma declaração dizendo que vai acionar também outras medidas governamentais e até mesmo da CBF na FIFA para acionar a Federação Espanhola e o governo espanhol para que tomem efetivamente alguma atitude. No Brasil, a gente também vê
infelizmente, ainda hoje, muitas cenas de racismo no futebol. Ao que tu atribui que esse espaço seja tão fomentador disso, mesmo nós tendo, né, sendo a base do futebol, os jogadores negros, e também tu achas, Judis, que o racismo nas ligas europeias é mais pesado do que no Brasil? Bom, a gente tem alguns fatores que podem nos ajudar a entender o racismo no futebol, né? Como o futebol é um microcosmos da sociedade, ou seja, o que há estruturalmente vai aparecer no estádio. Efetivamente, haverá algumas situações, ou jogos, ou clubes, cujas torcidas se sentirão mais legitimadas a exercer esse racismo, assim como a homofobia também vai ser o caso. E aqui eu falo como pesquisador e como também um dos participantes e organizadores de coletivo antifascista na torcida do Grêmio. Também mencionar a Tribuna 77, que é uma torcida antifascista no Grêmio, a gente está presente em todos os jogos, mas há uma permissividade, por que eu falo em determinadas situações, uma permissividade maior para o racismo, para a homofobia, para o machismo. O que acontece é que o estádio de futebol ele é um espaço que tem uma potência tanto positiva, que é estar em comunidade, pertencimento, que é uma coisa que eu bato muito na tecla para desfascistização, mas também é um espaço apaixonado. E aí, isso, estando parte de um grupo, ocorre aquilo que a psicologia já há muito tempo categoriza como efeito manada. E aí, como tu está lidando com o rival e com uma paixão de querer vencer, os sujeitos se sentem, em alguma medida, mais legitimados a cometerem racismo primeiro, porque eles se apoiam no anonimato, eles acham que não vão ser reconhecidos e não punidos, e é o que acontece na maior parte das vezes, infelizmente, e também eles acabam achando que efetivamente é lícito para enervar o oponente usar ofensas de gênero, ofensas raciais. O racismo no Brasil é um pouco diferente no estádio em relação à Europa, em países europeus, e aí a gente tem casos muito dramáticos no leste europeu, que é muito forte, algumas torcidas como o Zenit de São Petersburgo, ou uma torcida na Croácia que há alguns anos fez uma formação de uma suástica na arquibancada, por exemplo. A gente tem esse mito da democracia racial no Brasil, e, portanto, o racismo ele passa a ser mais episódico e mais dissimulado e não visto como problema estrutural. Já na Europa, em países como a própria Espanha, mas a gente pode mencionar a Sérvia, Polônia, que tem manifestações abertamente fascistas e nazistas, há uma relação também com o histórico político da região, né? O histórico político com as comunidades. E é muito fácil identificar, para quem conhece um pouco de futebol e política, os times e suas torcidas normalmente se posicionando pela região. Vou dar um exemplo, na Itália nós temos o Livorno, região próxima onde Gramsci ficou preso, né, durante a prisão que ele sofreu do regime do Mussolini, e a torcida ali é de esquerda. Já em Roma temos a Lazio, que é uma das torcidas mais ligadas, boa parte delas, ligadas aos neonazistas, né, ao neofascismo, a Mussolini. Até o bisneto do Mussolini joga nas categorias de base da Lazio, por exemplo, e abrir um parênteses, a Lazio é o único time europeu que o Bolsonaro já usou uma camiseta. Então fica aí a simbologia, o apito de cachorro para quem quiser entender. O que eu quero dizer é, o racismo ele é muito mais aberto, tende a ser mais aberto na Europa do que no Brasil. No Brasil ele tende a ser mais simulado, entretanto, ocorre. E aí um exercício que eu sempre faço para mostrar, para exemplificar como o racismo é estrutural, é quando a gente começa a olhar para o futebol, que o futebol no Brasil, na América do Sul e mesmo na Europa, é um esporte em campo majoritariamente não branco, né, para negros, pardos dominam, são normalmente os melhores jogadores, mas quanto vai subindo a escala de poder e de percepção de trabalho mental no futebol, isso vai ficando com brancos. O que eu quero dizer? Olhem para a Série A do Brasileirão, quantos treinadores são negros. Olhem para as diretorias dos clubes, para os conselheiros, mesmo clubes com uma popularidade muito maior, inclusive entre não brancos, como é o caso do meu Grêmio, que tem é a maior torcida em todas as classes sociais e também na população negra, os espaços dirigentes são brancos. Isso acontece em praticamente todos os clubes.
Ó, a gente pode olhar para o Flamengo, que é um clube extremamente popular, mas a cúpula do Flamengo é branca. Então, isso demonstra como esse mito da democracia racial, ele acaba dissipando o racismo e transformando ele, o que para mim é um erro de leitura, isolando e individualizando como injúria racial. Na verdade, o que ocorre é um racismo estrutural, como o nosso ministro, e indico esse livro para todo mundo, Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, mostra, ele é estrutural, e quando alguém comete racismo, ele não está cometendo um ato isolado, ele é formado numa sociedade que é estruturalmente racista. Então, minha leitura vai um pouco por aí. Na Europa, o marcador é muito aberto. Às vezes, eles têm orgulho de ser racistas e deixo isso muito claro. Aqui é dissimulado, aqui é uma coisa mais que entra no jogo da rivalidade, e aí se tenta legitimar, porque, assim, há torcidas na Europa que serem chamadas de racista para elas não é um problema. Aqui é um traço dessa pretensa democracia racial, qualquer pessoa que é chamada de racista no Brasil se desculpa ou tenta dizer que não é, ou se ofende. E ainda assim nós temos muito racismo, o que demonstra como a gente tem uma dificuldade de reconhecer o nosso racismo estruturante. Mas essa negação, talvez, de ser racista, aqui o Fernando separou uma imagem do futebol aqui do Ipiranga, aqui no Rio Grande do Sul, agora a gente já assiste, né, para ver que também acontece muito aqui, mas eu acho que essa negação não parte um pouco por conta de que racismo é crime no Brasil, Judes? E também de uma percepção moral de que é feio fazer isso abertamente, né? Mesmo o racista, ele normalmente tende a dissimular quando não se reconhece, mesmo quando se reconhece como alguém que não gosta, ele dá desculpa. É uma coisa que me parece que é culturalmente construída de uma certa noção de democracia racial, porque o racista, o que ele fala no Brasil racista? Eu não sou racista, eu tenho até amigos que sempre. Você tem até amigos que são negros, você tem até amigos que são gays. Aqui é feio culturalmente se dizer, mas ser efetivamente não. Então acontece que me parece que sim, que além de ser crime, mas é um crime que a gente sabe que muito raramente ele vai ser punido, né, efetivamente, no rigor da lei. Tem uma questão cultural de não querer dizer, não querer mostrar abertamente, mas sempre dá uma desculpa, né? O famoso já tem um script para quando alguém comete racismo ou para quando alguém comete um preconceito, que começa, eu digo, daqui a pouco vem o vídeo dizendo quem me conhece sabe, porque daí é assim, é sempre assim, quem me conhece sabe, eu tenho um amigo que é negro, eu tenho uma amiga que é lésbica, então isso te dá salvo-conduto. Já em alguns lugares da Europa, eles falam que são abertamente racistas, que eles são supremacistas e ponto. Sim, o primeiro-ministro da Espanha se solidarizou com Vinícius Júnior, mas não falou em punição para isso, né? Disse que vão fazer uma campanha de combate ao racismo. Essa questão só acaba quando há realmente punição, né, Judes? Uma campanha só não basta para isso, né? Os preconceitos, assim como a formação dos mais variados módulos de fascismo, de valores subjetivos e afetivos que compõem o preconceito, o supremacismo branco, a LGBTQIA-fobia, ela tem dois manejos que me parecem que devem estar aliados, que é a punição, né, o rigor, né, a sanção, a responsabilização da pessoa, e um projeto educacional. Não adianta nada começar a La Liga botar diga não ao racismo numa faixa quando eles entram em campo, isso é isso. A gente está numa época que nós temos câmeras, uma hipervigilância que tem um preço muito grande, me parece, em relação, inclusive, à nossa liberdade e até de fácil criminalização de movimentos sociais, né? Porque a gente é facilmente reconhecido ou gravado, enfim, e os software de reconhecimento facial estão muito avançados, né? E tem sido usado por alguns governos, mas, por outro lado, a gente tem imagens. O Valência acabou de soltar um comunicado depois de ontem comemorar a vitória e não ter nenhuma declaração sobre o caso de racismo contra o Vini Júnior, que vai proibir a entrada dos torcedores. Eu espero que isso aconteça, mas vai ter que ter uma campanha, porque eu acabei de dar um exemplo de 30 anos atrás, tem foto, inclusive, de uma bandeira nazista na torcida. Assim como o time que o Vini Júnior joga,
tem uma das torcidas mais famosas na Europa por abrigar neonazistas. A barra deles, lá, o que seria a barra, os ultras, a Ultrasur, eles têm 1 milhão de fotos com bandeiras nazistas, com cruz celta e suástica e o diabo 4. Então, assim, é um problema que é uma epidemia, né? Assim, é um problema que está nas arquibancadas, e quem estuda um pouco a história do futebol sabe que não é de hoje que acontece isso na Espanha, e não só na Espanha. Eu quero compartilhar aqui com os nossos espectadores, pedir para o Fernando Drummond colocar a fala da ministra Aniele Franco, que o Júlio citou aqui no começo da entrevista. Mas agora a gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga ele não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini, né, como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo, e a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto. E quando a gente começou a pegar o histórico da La Liga, como eu falei, a gente via que casos como esse já tinham ocorrido, obviamente, não tão grave quanto esse, não direcionado, né, com toda a repercussão que teve como de ontem, e a La Liga não se posiciona. É inadmissível que o próprio presidente, o diretor, né, o cargo que ele ocupe lá, culpe o Vinícius. Então, por isso, o que a gente fez agora? Com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene, que tem dentro do seu ministério uma diretora negra, né, que é a Rita, a gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga e todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então, a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Ministra, Júdice, qual a tua avaliação sobre essa posição do Brasil? Inclusive, o presidente Lula ontem abriu a coletiva no G7 falando sobre esse caso. O ministro Silvio Almeida também se manifestou. Qual a tua avaliação sobre essa posição do Brasil cobrar a Liga da Espanha em relação a esse tema? Eu acho extremamente saudável, até histórico, né, que o governo nacional que representa uma nação vai cobrar isso, porque também marca uma posição do Brasil no cenário mundial, não só em relação ao futebol, obviamente, mas no combate ao racismo, né? Então, eu acho extremamente saudável, eu louvo essa atitude do governo brasileiro em várias instâncias, para que se possa responsabilizar, porque, enfim, há um peso muito grande, inclusive, para a opinião pública mundial, já que a La Liga há muito tempo não quer fazer isso, não quer se comprometer a punir racistas. Bom, os holofotes ficam muito mais voltados para a La Liga, que o sonho dela era individualizar o caso, né, como ela sempre faz. Foi um que xingou, foi outro, acontece. Agora, um presidente de uma nação do tamanho do Brasil chamando atenção para isso, a coisa muda de figura e de dimensão. Dificilmente a FIFA não terá que ser envolvida mesmo a contragosto, dificilmente o governo espanhol não se envolverá mesmo que a contragosto. Nós também temos uma publicação do Vini Júnior no Instagram dele, né, Fernando? Vamos colocar aqui para compartilhar com os nossos espectadores e com os Júdice para a gente poder comentar. Já viu ele Eu grava bem a cara desse bicho aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí, ó. Fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. E esse caso teve muita repercussão, muito por conta da postura do Vinícius Júnior, né? Que apesar de tamanha violência, tem enfrentado com muita coragem, né, Ju? E de uma forma, às vezes, solitária, né? Porque imagina, essa já é a 6ª agressão que ele sofre nesse nível. Essa postura do Vinícius Júnior também é que faz toda a diferença no enfrentamento, né, do racismo.
Sim, totalmente. E aí eu lembro o ex-árbitro Márcio Chagas, que eu tenho, inclusive, me tornei depois com o tempo amigo dele, que ele fala disso, né? O jogador negro há muito tempo sofre racismo, mas se sente isolado. Agora, o Vini Júnior, ele tem uma projeção e ele tem um valor. Infelizmente, ele está numa posição que ele pode também. E é muito louvável que ele faça isso. Mas é importante, aí eu lembro o Márcio Chagas, ele fala disso. Enquanto os outros jogadores não se revoltarem, enquanto os outros jogadores também não negros, se revoltarem, pararem de jogar e se negarem a jogar as direções, etc., não vai acontecer, não vai mudar. Vai ser no momento que parar de ter o espetáculo, parar de ter o jogo, que aí alguma coisa pode mudar, porque a gente está vendo que, por boa vontade, as ligas continuam fazendo como se não tivesse acontecido, ou como se fosse. Eu acho que ele é perfeito nessa postagem dele, quando ele diz, vão querer dizer que é caso isolado. É estratégia de tratamento, individualização do crime de racismo, como foi que aconteceu aqui no Grêmio em 2014 com o caso Aranha. Pegaram uma menina para explicar um grupo de pessoas, ou seja, tu não trata aí o racismo como um problema da sociedade que está estourando no estádio, tu trata como um caso isolado, como uma má conduta pessoal, o que é um problema, e a gente vê que não resolve. Tu pode punir individualmente 1 milhão de pessoas. Se tu não tiver um olhar que passe por um programa educativo de responsabilização, por outro lado, vai continuar acontecendo. Então, o Vini está tomando a frente, em parte, muito pela coragem dele, pela postura de alguém que não aguenta mais, e, por outro, pela posição que ele ocupa, que, em alguma medida, possibilita que ele faça isso. Porque se a gente for pensar, por exemplo, eu sei que depois vocês vão mostrar o Kaique aqui do Ipiranga de Erechim. O Kaique, nessa denúncia, ele é de uma equipe menor, que é Erechim, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Eventualmente ele pode não sofrer uma sanção direta, mas não ser contratado por um clube maior. A gente sabe que aconteceu quando começaram os protestos no futebol americano, com o Kaepernick, que foi o jogador que não quis cantar o hino nacional, se ajoelhou e começou esse movimento de se ajoelhar e levantar o punho. Ele ficou sem conseguir contrato, as equipes não contratavam ele começou a ficar marcado como aquele que politiza. Na hora todo mundo dava tapinha nas costas e dizia, estamos juntos nessa luta. Depois disso, ficou muito difícil para a carreira dele. Então, acho que isso o Vini Júnior não vai sofrer pela posição. Ele é possivelmente o melhor jogador de futebol em atividade nesse momento no mundo. Então, tem isso também, né? Tem esse preço que talvez o Kaique possa estar correndo. O Márcio Chagas sofreu como árbitro depois de denunciar, né? Ele praticamente começou a não ser chamado para jogos e começou a ser isolado dentro da arbitragem gaúcha e nacional. Então, a gente tem esse perigo, né, da exposição. E por isso, muitas vezes, as pessoas se perguntam por que os jogadores não denunciam. Porque, às vezes, eles vão ficar isolados, sem o apoio, e vai comprometer a carreira, que é o ganha-pão deles. É triste ter isso, não ter uma rede de proteção, um caminho de denúncia que conte com a solidariedade, né? Uhum. Vamos exibir o vídeo do Kaique aqui, do Ipiranga, no Rio Grande do Sul? Tá na mão, Fernando. A partida foi disputada em Teresina e esse caso aconteceu no sábado. Ainda no primeiro tempo da partida, o goleiro Kaique acionou a arbitragem para relatar essas ofensas racistas, para dizer que estava sendo ofendido. O homem foi identificado, o homem que estava ofendendo, foi autuado por injúria racial e encaminhado para a Central de Flagrante de Teresina. O árbitro também relatou na súmula tudo o que aconteceu. Como diz a nossa querida colega Flávia Oliveira, a impunidade é irmã siamesa do crime. Tu achas que no Brasil existe um tratamento diferente para essas questões no futebol? A gente está vendo as autoridades brasileiras muito envolvidas nesse caso do Vini Júnior. Tu achas que há essa mesma preocupação, esse mesmo envolvimento das autoridades e também enfim, das entidades, né, futebolísticas, principalmente das federações,
também se posicionam em relação ao racismo no estádio? Como é que tu avalia a posição do Brasil, dentro do Brasil, nesse tema? Sim. O debate no Brasil, ele é muito mais, ele avançou muito, ele é muito mais avançado do que em outros países, como Espanha e Itália, onde se tende a naturalizar. Na Itália aconteceram muitos casos, há muito tempo acontecem, e a federação faz a mesma coisa que a Liga, e eventualmente eles não conseguem perceber algumas atitudes racistas que são claramente racistas. O Brasil, ele começou a ter mais posicionamento, tomar atitudes, muito também pelo movimento dos jogadores, mas também movimentos de pressão popular, de torcedores e torcedoras. A gente já teve casos não só de combate ao racismo de pressão, mas também em relação a pautas como machismo. A gente teve o caso Cuca no Corinthians, que é muito exemplar, que é histórico. A gente já teve outros casos anteriormente, quando acho que o Atlético Mineiro foi contratar o Robinho, que é condenado na Itália por estupro, teve uma grande pressão popular e conseguiram depois melar o negócio, que ele não viesse. Então, é importante esse processo que muito tem respaldo na sociedade. O racismo é um problema latente, o Brasil tem, a duras penas, finalmente encarado, me parece, em vários níveis, o seu problema estrutural e histórico com o racismo, e assim passa para o estádio. Assim a gente consegue modificar o futebol, e se a gente está conseguindo modificar o futebol, como eu defendo, é um microcosmos, talvez o microcosmo tão potente quanto perigoso, porque as paixões estão muito diretamente envolvidas. Se a gente está conseguindo modificar ali, a gente está conseguindo modificar a sociedade, é um sinal. Então, me parece que, não por boa vontade das federações, que sempre quiseram manter o status quo, a Federação Gaúcha, a Federação Paulista, para elas não querem se envolver. Quanto menos polêmica, quanto menos problematização, melhor para elas. Mas, com a pressão, com o respaldo, com a mídia independente indo em cima, com as redes sociais, ficou impossível, mesmo que seja pelo cálculo mesquinho da imagem da federação e do futebol que vai ser exportado daqui, que não tomem atitudes. Ainda falta muito, mas muito se avançou e tem se avançado a duras penas. E aí, quando a gente vai dar os créditos, quando eu dou os créditos aos movimentos populares, eu estou dando crédito ao nascedor dos movimentos negros, começo a tematizar isso na sociedade, né? Então, estou começando a elogiar a Lélia Gonzalez para estar elogiando os coletivos antifascistas agora aqui nos estádios ao redor do país, e que bom, eu conheço praticamente torcedores e coletivos antifascistas em todos os clubes da Série A e muitos da Série B, inclusive clubes que jogam só estadual, interior. Conheço coletivo antifascista ligado a clubes pequenos do estado do Rio Grande do Sul e aqui fora também. Isso é muito importante, isso é um sinal de uma sociedade, de uma população que já não aceita mais esse tipo de tratamento que põe para debaixo do tapete, né, casos reiterados de racismo, né? E aí também aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Marcelo, que é o diretor e criador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que todo ano lança relatórios. Recomendo a quem se interessa pelo cenário brasileiro, procure o Observatório da Discriminação Racial, tanto no Instagram quanto no Twitter, para acompanhar. Ele lança um relatório anual, é um trabalho independente, muito importante, e que passou a ter penetração, inclusive, entre os clubes. Começou a ter campanhas envolvendo o Grêmio, Fluminense, Internacional. Vários clubes do país começaram a aderir, o que é um movimento bastante interessante. Tu falou sobre a questão do enfrentamento não só do racismo, mas, por exemplo, do machismo no futebol. E nós tivemos recentemente o caso Cuca, né? Onde Cuca foi, enfim, demitido do Corinthians depois de todo um movimento que partiu da torcida na cobrança do clube, né, em relação a se posicionar sobre o caso que envolvia o Cuca. E agora, não sei, há pouquíssimo tempo, o Grêmio também demitiu o treinador de goleiros da base, que era colega do Cuca e que estava envolvido também nesse estupro coletivo. Tu achas que isso é um sinal, é mais um sinal de que a sociedade, os torcedores não estão tolerando mais esse tipo de crime, Júdice? Sim, é um sinal extremamente saudável. Obviamente, mais uma vez,
com o caso Cuca, a gente teve grandes figuras defendendo ele, né? O pacto da branquitude do masculino sempre aparece, né? A gente teve o caso do humorista há pouco, mais uma vez fazendo piada racista e sendo defendido. O Cuca também foi defendido por grandes figuras, né? Nesse pacto do masculino, mas a pressão popular foi insustentável, felizmente sustentável, e aqui no Grêmio, logo assim que a gente descobriu que um ex-colega de Grêmio, na época, né? O Grêmio foi jogar na Suíça e eles cometeram estupro. Inclusive, para quem já viu qual foi a cobertura da imprensa na época, naturalizando e até romantizando o caso, é lamentável. Pela pressão da torcida, em muito pouco tempo, o Grêmio tomou atitude e demitiu, o que eu acho extremamente saudável, né? Porque são sujeitos que cometeram crimes, que nunca pagaram por eles e nunca se desculparam. Tentaram e conseguiram, por muito tempo, seguir suas vidas em posições de poder, ganhando bastante dinheiro, e o trauma e o sofrimento ficou com a mulher que foi estuprada por eles, né? E que foi julgado e foram condenados, ou seja, não é uma suposição, não é uma relação da minha parte, é julgado. Judes, eu quero mudar de assunto, porque a gente já está quase... Nossa, foi o papo e a gente já está aqui 20 para as 4, 20 para as 5, quero pedir para o nosso povo aqui da nossa comunidade curtir, compartilhar essa live, bora chamar mais gente, que cabe mais gente aqui, mas eu quero aproveitar que a gente está junto e quero te ouvir um pouco sobre aquele ser que ocupa a Câmara Federal, o Bilinski, ex-policial ou policial, enfim, que saudou o seu avô nazista. Eu pedi até para o Fernando Drummond separar esse vídeo para a gente comentar esse caso aqui, quero te ouvir, e o quanto tem sido duro assistir às sessões da Câmara do Congresso Federal com essa gente, né, que tem obstruído os debates, enfim, que tem tido atitudes como essa que a gente vai assistir agora para conversar. Tá na mão, Fernando? Não, me disse ele. Enquanto ele procura o vídeo para a gente ver, Judes, como é possível que ações como essa sejam aceitas, que esse cara não saia preso de dentro do Congresso Nacional? Esse é um efeito direto da normalização e relativização da história e da própria normalização e até a epidemia do neofascismo, né? Com o bolsonarismo a gente abriu a porta para muita coisa. E eventualmente falam que eu especulo sobre o bolsonarismo ou que eu forço o bolsonarismo a ser neofascismo, mas a verdade é que a gente tem levantamentos estatísticos. Eu sempre cito a Adriana Dias, que faleceu há pouco tempo, que aumentaram 270% dos grupos neonazistas no Brasil. Só Santa Catarina tem mais de 300 grupos neonazistas ativos. Aí tá o Bilinski, que eu ia dizer que no meu Twitter tem esse vídeo linkado aí, eu tô até esperando o processinho dele, né, que ele disse que vai processar todo mundo que chamou o avô dele de nazista pelo avô ter sido nazista, né, mas depois eu comento. Vamos ver o vídeo então, depois ouvir o Judes. Hoje estou aqui trajando a Vyshyvanka, a camisa típica ucraniana. Estamos comemorando o Dia Internacional da Vyshyvanka, que serve para unir todos os ucranianos e seus descendentes em todo o mundo. E nessa oportunidade, declaro que é uma grande honra estar aqui hoje com as vestes dos meus antepassados. Estas vestes são uma homenagem às minhas origens, ao meu avô, Bohdan Bilinski, que chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, após lutar bravamente pela liberdade de seu país, invadido por russos comunistas. É na Ucrânia dos anos 30 que começa a luta da minha família contra o comunismo. Meu bisavô, Jerônimo, foi preso e condenado à morte pelo regime comunista. O seu crime? Ser um opositor da ditadura. Seu crime foi lutar pela liberdade. Meu avô, Bohdan, aos 20 anos de idade, lutou uma guerra mundial para libertar a Ucrânia das garras do comunista. E hoje, como deputado federal, ao lado de meus irmãos, luto contra a instalação de um regime comunista no Brasil. A história, senhoras e senhores, é implacável. Hoje, no Brasil, um ministro comunista desarma a população.
o presidente descondenado declara apoio ao ditador Vladimir Putin, que em 22 de fevereiro de 2022 invadiu a Ucrânia, causando uma guerra com milhares de vítimas. A história é implacável. Nesse dia de união global, peço a todos que assistem esse vídeo que não temam lutar pela liberdade, que não temam ditadores e que contem conosco, pois está no nosso sangue destruir o comunismo. Slava Ukraini! Heroyam Slava! Bora lá, Judes. É insalubre, né? É insalubre aguentar um troço desse. O que ele tá louvando lá, que o vô dele foi preso e foi condenado à morte, é porque o vô dele serviu na SS Galician, que ele mesmo disse que era essa divisão, que era um agrupamento desculpe, nazista, que vai lutar lá, por exemplo, Stefan Bandeira, que é um símbolo nacional da direita, da extrema-direita ucraniana, que tem uma penetração muito grande em grupos que estão compondo parte do governo ucraniano contemporâneo. Então, ele serviu na SS Galician, que ele quis dizer depois que ele viu que a coisa escalou, né? As pessoas conhecem história, ao contrário dele que fica falsificando a história, e não só a história, ele falsifica a filosofia, porque a primeira vez que eu vi o Bilinski, ele está falando que ele era um estoico, uma das escolas que eu mais gosto na filosofia, para quem não sabe, eu sou professor de história, eu quase tive um AVC vendo ele falando um troço desses, mas aí eu fui descobrir, né, o resto da história, que o vô dele foi da SS Galician, e ele quis dizer que quem entrava na SS Galician não precisava ter lealdade ao nazismo. Daí eu postei fotos, né, compartilhei fotos, inclusive de um batalhão da Galícia sendo passada a vistoria pelo Heinrich Himmler, que era o líder das SS, né, o braço paramilitar do nazismo, que depois é incorporado ao regime, ao Terceiro Reich. Então, assim, ele falsifica a história, ele vangloria, quando ele diz, eu tô aqui que nem meu vô lutando contra os comunistas, o que ele está dizendo? Para quem consegue ligar A com B. Se meu avô é nazista, ele lutou contra os comunistas, eu estou aqui me aliando à mesma corrente espiritual. Aí ele conseguiu, obviamente, né, ser repudiado por vários espectros, inclusive da comunidade judaica, desde o Instituto Brasil-Israel, que é progressista, até o Stand With Us, que é mais ligado à direita conservadora judaica, né, de defesa dos interesses de Israel. Ele conseguiu ser repudiado por todos, porque, obviamente, ele está elogiando o nazista, só que o Brasil naturalizou o nazismo. O Brasil naturalizou o fascismo. Então, até piada, eu tenho vídeos da época da campanha do segundo turno, de uma mulher no interior não me lembro que estado que ela está plantando, ela diz assim, é assim que vive um fascista dando risada porque ela era bolsonarista, ou seja, chegou lá na tiazinha do interior de não sei aonde e ela fala com orgulho dando risada. Isso se chama normalização do fascismo. Esse é o problema, é isso que a gente colhe. O dia que o Bolsonaro elogiou o Ustra no golpe da Dilma e não saiu preso, ali a gente tem um dos primeiros fatos institucionais que liberaram. E aí, como eu já falei algumas vezes, falo nas minhas redes, e a gente já conversou inclusive aqui no DCM, a gente tem um tensionamento contínuo da extrema-direita que vai empurrando as fronteiras do que pode ser dito, do que pode ser tematizado e até das distorções históricas. Esse sujeito, ele está prometendo processar o Janones, prometendo processar o Felipe Neto e todo mundo que está denunciando ele como alguém que faz apologia ao nazismo. Não sei se eu vou entrar nesse balaio aí, mas eu e essas pessoas que denunciaram, desde Felipe Neto até o mais desconhecido das redes sociais, estamos com os fatos históricos e com a própria confissão, porque tem print dele dizendo meu avô lutou na Galícia, ou seja, lutou pelos nazis. E se foi preso, parabéns para a União Soviética que prendeu, porque ele era um nazista, né? Era isso que ele merecia mesmo. E esse avançar da extrema-direita com essas pautas, assim, sem medida, se dá muito por conta justamente da falta de punição em relação a isso, né, Judes? De responsabilização dessa gente. É inadmissível que isso ainda aconteça. Exatamente, é o problema do racismo, né? A falta de punição
a falta de responsabilização e também o cenário contemporâneo de uma disputa de narrativas que acaba borrando eventualmente os fatos, acaba borrando eventualmente a história, né? Porque daí vira uma disputa narrativa, acabam permitindo, sendo permissivas para que isso se torne cada vez mais nominado. Vocês percebam que com a ascensão do bolsonarismo, muitas pessoas, assim como eu, assim como tenho certeza que tu, Mafê, o Fernando e outras pessoas que já conhecem, eu tinha alguma ideia do que é o fascismo, já denunciavam, que era um neofascismo. No começo eles não nominavam as coisas numa nomenclatura de extrema-direita, e agora eles falam abertamente, normalizou, foi abrindo, foi empurrando essas fronteiras da ilegalidade, do choque, normalizamos. É o mesmo processo se tu passa todo dia e vê violência na rua, chega um momento que isso não te atinge mais, que isso é parte do cenário. Para muita gente, a miséria é parte do cenário, para muita gente, a violência é parte do cenário. É uma dessensibilização, é um processo que a extrema-direita trabalha muito, que é empurrar essas fronteiras do debate e dessensibilizar, tornar menos chocante, tornar mais palatável. E aí a gente vai colhendo isso. Eu não sei se tu está acompanhando esse caso na Câmara, se houve algum repúdio em relação a isso, ou se ele chegou a ser encaminhado para uma comissão de ética, o que também a comissão de ética da Câmara vai ter que fazer fila, né? Porque Sim. Do jeito que vai, assim, a coisa, cada dia é um absurdo diferente, né? Sim, eu acho que no momento da fala ele não teve nenhuma sanção. Não tenho certeza se alguém se opôs a ele, talvez sim, mas acredito que ele está sendo, e de vários grupos e instituições que querem responsabilizar ele, ao mesmo tempo que ele está dobrando a aposta, né? Ele diz que vai processar de volta e que a esquerda está manipulando. Eu vi um vídeo dele, até repostei um vídeo dele falando em algum desses programas da extrema-direita, um podcast, sei lá que porcaria é aquela, ele dizendo que a esquerda está manipulando para dizer que ele é nazista e que estão forçando a narrativa e que ele vai processar todo mundo. Quer dizer, ele não deu um passo atrás, ele está dobrando a aposta, basicamente. E aí caberá ao Estado brasileiro e caberá, então, a justiça colocar um ponto ali, responsabilizar ou não, né? Agora, o perigo de não responsabilizar é aprofundar a normalização do nazismo e do fascismo, né? Que já está, convenhamos, extremamente normalizado no Brasil. Claro que agora a gente, com o novo governo, a gente começou em várias medidas, em vários espectros, a buscar empurrar de volta para o lugar jurídico, ético e moral o fascismo. Inclusive, nessa semana eu estive presente e fui convidado a compor aqui no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, uma frente antifascista parlamentar, então suprapartidária, pela democracia e direitos humanos, para abordar o problema da extrema-direita aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E iniciativas institucionais e não institucionais estão acontecendo em todo o país, o que é fundamental. A gente precisa restabelecer os limites éticos e jurídicos de um Estado democrático de direito, senão a gente simplesmente aceita que daqui 4 anos a extrema-direita volta ao poder, e aí talvez seja a última chance que a gente tenha de eleger um presidente, de eleger um Senado, porque a extrema-direita tem um projeto de poder que a democracia não está no horizonte, né? Judes, aproveitar que nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso primeiro bloco, eu quero saber de ti o que tu achou do Lula no G7 e da posição dele em relação ao Zelensky, que tentou fazer do encontro que não aconteceu um grande problema, né? E a imprensa brasileira dando eco para isso, assim, é como se Lula tivesse cometido um grande erro em não ter se reunido com o Zelensky, mas eu queria ouvir a tua avaliação sobre isso. Eu fui um dos que criticou o Lula no primeiro momento, quando ele deu as primeiras declarações, praticamente tomando o lado do Putin, da Rússia, e depois elogiou porque ele recolocou o Brasil, ele deu passos atrás, ele deu declarações, ele sinalizou na Europa, nas viagens que ele fez recentemente na Europa, que o Brasil queria mais ser o mediador. Eu acho, não esconde ninguém, eu acho o Zelensky um palhaço. Eu acho que ele é um palhaço,
e também não tenho nenhuma simpatia pelo Putin, acho que ele está completamente errado nessa invasão, mas a postura do Lula no G7 me parece justa e correta, e muito bem colocadas as declarações dele. O Zelensky se aproveitou como capital político também, em alguma medida, para deslegitimar, acho que o Brasil nessa posição de interlocutor do conflito, né, de mediador. O Zelensky está interessado em financiamento, né, de mais armamento e de empurrar, porque pelas análises, como por exemplo, fazem o Tanguy Bagdadi, por exemplo, a partir do que a gente tem tido de informação, inclusive das reclamações do grupo mercenário Wagner, que trabalha para a Rússia tem perdido força, inclusive com medo de perder território. E a Ucrânia percebe que é um momento de retomar e de empurrar a Rússia de volta para os seus territórios anteriores à invasão. Então, o Zelensky não tem o interesse exatamente de negociar agora. Essa, pelo menos, é a minha análise em relação ao que vem acontecendo e lendo outras análises, né? Então, ele faz isso, em certa medida, para se vingar do Lula, entre aspas, para deslegitimar o papel do Brasil e também para fazer aquela palhaçada dele lá, que ele é um ególatra também, né? O Zelensky gosta de aparecer e gosta de... e tem outros interesses. Me parece a Ucrânia passou a ter interesse que continue um pouco mais essa guerra, né? Pela mudança de cenário no embate entre os exércitos. Maravilha, Júlio. Acho que temos um superchat aqui na nossa conversa. Vem para cá, Fernando Drummond, para a gente começar a se encaminhar as nossas despedidas aqui com o Júlio. Temos dois, na verdade. A Maristela dando um abraço no DCM. Obrigado, querida. Agradecer a Ana Silva, que deu um membro de presente. A Joyce Souza, que deu 4 membros de presente. Assim, a gente bateu a meta de membros. Mas, infelizmente... eu nunca vi a gente ter conseguido apenas R$22 em 1 hora de live. A gente precisa de vocês, muito. José Arlindo de Souza, não teve um único deputado a parteá-lo a mostrar que ele estava defendendo o nazista? Essa foi a pergunta que eu fiz com o Júlio. Aí eu não sei, Júlio, fica contigo as tuas considerações finais. Muito bom bater esse papo contigo, fazer horas que eu queria conversar, e a gente sempre tem bons papos aqui, apesar de sempre serem papos duros, né? Sempre temas duros, mas sempre é muito bom te encontrar. Bom, agradeço mais uma vez o convite de vocês. A gente fica tentando bater os horários, né? Nos últimos tempos andou difícil pela minha agenda, mas agradeço o convite mais uma vez. Sempre que puder, estaremos aqui, né? Eu sempre espero que em condições melhores como país e no cenário mundial, porque eu não falo internacional, né? No cenário mundial. E quem quiser conhecer meu conteúdo que eu produzo, principalmente sobre a extrema-direita, que é meu foco principal de pesquisa, esse arroba que eu até botei aqui, até é legal isso aqui que agora dá para botar, arroba, porque é horrível de escrever, Need for Speed. Estou no TikTok, sendo o tempo todo derrubado pelo TikTok, né? Os algoritmos das redes sabem derrubar quando é contra a extrema-direita, mas dizem que não podem se responsabilizar pelos conteúdos violentos, né? Até deixar esse recado, né? Façam pressão, defendam o PL 2630, ele é fundamental para diminuir tanto o fascismo quanto a violência no Brasil, né? A regulamentação das mídias e das redes. E aí eu estou, então, com esse arroba no Twitter, YouTube, Instagram e TikTok. E aí, quem quiser conversar comigo pode mandar mensagem lá, eu respondo todo mundo, pode demorar, mas eu respondo todo mundo. Agradeço o convite uma vez mais. Uma boa tarde para vocês, eu sigo aqui feliz, uma vitória no clássico aqui, ó, feliz da vida. Vou acender uma vela para o Luizito Soares agora, assim que acabar essa live. Valeu, Júlio, um grande abraço, queridão. Grande abraço. Até a próxima.